Direito do trabalho. Jornada de trabalho. Antes de abordarmos a jornada de trabalho, é crucial entendermos as distinções entre os conceitos relacionados. A jornada de trabalho refere-se ao tempo diário em que o empregado presta serviços ao empregador ou permanece à disposição deste, como estabelecido no artigo 4º da CLT. Além do tempo efetivo de trabalho, inclui-se o tempo de prontidão e sobreaviso, conforme definido nos 2º e 3º do artigo 244 da CLT. Por outro lado, a duração do trabalho abrange não apenas a jornada de trabalho, mas também os horários de trabalho e os períodos de descanso, como descrito no capítulo 2º da CLT. O horário de trabalho, por sua vez, delimita o período entre o início e o fim da jornada diária. Com essas distinções claras, podemos agora analisar as regras relevantes para concursos públicos de forma mais aprofundada. Jornada padrão, normal, de trabalho. A jornada normal de trabalho, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988, não deve exceder 8 horas diárias ou 44 horas semanais, permitindo-se a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Confira 88, artigo 7º, 13. Esse limite resulta em um máximo de 220 horas de trabalho por mês, considerando um dia de descanso semanal. Por exemplo, dividindo as 44 horas semanais por 6 dias de trabalho, chegamos a 7 horas e 20 minutos por dia, totalizando 220 horas por mês. No entanto, para empregados com jornadas de 40 horas semanais, o divisor para o cálculo do salário-hora é de 200 horas, conforme estabelece a SUN 431 do TST. É importante ressaltar que algumas categorias têm jornadas diferenciadas, que serão abordadas em tópicos específicos. Além disso, destaca-se a possibilidade de negociação coletiva sobre a jornada de trabalho, desde que respeitados os limites constitucionais estabelecidos. Jornadas especiais de trabalho. Os turnos ininterruptos de revezamento, TIR, são regulados pela Constituição Federal, que estabelece uma jornada de trabalho de 6 horas para esse tipo de regime, salvo disposição em contrário por meio de negociação coletiva. Confira 88, artigo 7º, 14. No entanto, para que um regime de trabalho seja considerado como turno ininterrupto de revezamento, não basta que a jornada seja de 6 horas. É fundamental que haja uma alternância significativa de horários, abrangendo tanto o período diurno quanto noturno. Uma jurisprudência relevante, OJSDI 1360, define que um trabalhador se enquadra no regime de turno ininterrupto de revezamento quando há uma alternância de turnos que inclua tanto o horário diurno quanto noturno, mesmo que sejam apenas 2 turnos de trabalho. O critério essencial é a exposição do trabalhador a essa alternância de horários, que pode ser prejudicial à saúde, independente de a atividade da empresa ser desenvolvida de forma ininterrupta. Portanto, para que seja caracterizada a alternância de horários, e consequentemente, o regime de turno ininterrupto de revezamento, é necessário que o empregado trabalhe em períodos alternados que cubram todas as 24 horas do dia. Trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é uma modalidade em que a prestação de serviços não é contínua. Nesse tipo de contrato, o trabalhador intermitente alterna períodos de trabalho e inatividade, sem uma regularidade fixa, independentemente da natureza da atividade do empregador ou da função do empregado. Nesse modelo, o empregador e o empregado estabelecem um acordo de remuneração, porém, o pagamento é devido apenas nos momentos em que o trabalhador é convocado para efetivamente realizar suas atividades. Anteriormente, essa jornada era comumente adotada por grandes redes de fast food, conhecida como jornada de trabalho móvel e variável, mas foi contestada pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST. O TST argumentou que, ao estar sujeito ao arbítrio do empregador, o trabalhador não consegue planejar sua vida profissional, familiar e social devido à incerteza quanto aos horários de trabalho e à exata remuneração mensal. É importante ressaltar que os períodos de inatividade do empregado não são considerados como tempo à disposição do empregador, portanto, as disposições do artigo 4º da CLT, que tratam desse tempo à disposição, não se aplicam a esses períodos de inatividade. Rememorando o funcionamento desta modalidade contratual. No contrato de trabalho intermitente, quando há necessidade de serviço, o empregador deve convocar o empregado com antecedência mínima de 3 dias corridos, informando a jornada de trabalho prevista.
O empregado, ao receber a convocação, tem o prazo de um dia útil para aceitar ou recusar o chamado, sendo que o silêncio será interpretado como recusa. Caso o empregado aceite e compareça ao trabalho, sua jornada será contabilizada e ele será remunerado proporcionalmente ao tempo efetivamente trabalhado. No entanto, os períodos de inatividade entre as convocações não são considerados como tempo à disposição do empregador e não são remunerados. O contrato de trabalho intermitente deve ser formalizado por escrito e especificar o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo ou ao valor pago aos demais empregados que exercem a mesma função, seja em contrato intermitente ou não. Se o empregado aceita a convocação e, posteriormente, ou o empregado ou o empregador desistem sem justificativa, está prevista uma multa de 50% da remuneração que seria devida, sujeita a compensação em igual prazo. É importante ressaltar que o período de inatividade não impede o trabalhador de prestar serviços a outros empregadores. Em relação à alternância entre períodos de trabalho e inatividade, o ministro Godinho ressalta que a duração do trabalho inclui o tempo em que o empregado está disponível para o empregador, independentemente de estar efetivamente trabalhando, conforme o artigo 4º da CLT. No entanto, a Lei 13.467/2017 introduziu um novo conceito, o tempo à disposição do empregador, mas sem os mesmos efeitos jurídicos do tempo efetivamente à disposição. Ao analisar a legislação trabalhista de forma sistemática, o ministro Godinho conclui que o empregado intermitente tem direito a receber, no mínimo, o salário mínimo mensal, mesmo que suas convocações não totalizem esse valor. Isso ocorre porque o salário contratual é calculado com base na produção do trabalhador no mês, estimada pelo número de horas em que ele fica à disposição do empregador, de acordo com as convocações recebidas. Dessa forma, como se trata de um salário por unidade de obra ou salário-tarefa, o empregado tem assegurado o pagamento do salário mínimo legal em base mensal. É isso aí, concurseiros de plantão. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e compartilhe com seus amigos que está estudando para o Concurso Nacional Unificado.